mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Seja muito bem-vindo ao programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. É uma alegria ter você aqui com a gente em mais uma sexta-feira. Gente, há mais de um ano o programa Jovens Sarados é transmitido pela TV Canção Nova. Eu quero agradecer você que tem nos assistido, tem sido fiel nas sextas-feiras. E eu quero pedir a você que, se você tem gostado desse programa, se você tem acompanhado a obra Jovens Sarados, entra lá no nosso Instagram, segue a obra @jovens.sarados. Compartilha, saiba das novidades, ajuda a gente a salvar almas jovens. Esse programa é para você. E a gente tem, durante essas sextas-feiras, trabalhado sobre saúde humana, saúde espiritual, saúde mental. E hoje o nosso programa é sobre temperamentos. Se você nunca ouviu falar, então aqui está a oportunidade. E se você já ouviu falar, fica aí com a gente, participa com a gente para aprender ainda mais e compartilha. Se você está aí no YouTube, compartilha esse link para mais pessoas, compartilha no seu grupo de amigos, no seu grupo de famílias, porque esse programa tá demais. E eu quero chamar aqui a Cíntia Almeida. Obrigada, irmã. E aí, temperamentos, meu Deus. Eu acho que essa foi a temática que mais fez diferença no meu processo de autoconhecimento. Saber quem eu sou, saber as minhas tendências comportamentais, conhecer as tendências comportamentais dos outros, sem dúvida nenhuma, me trouxe relacionamentos muito mais saudáveis. E aí, para a gente falar sobre esse assunto com mais profundidade, eu quero trazer aqui, mais uma vez, um casal que é profundo conhecedor, estudiosos do tema. Luiz e Eneida, venham para cá. Por favor, vamos lá. Luiz e Eneida, esse casal, né, que são fundadores da comunidade Unidos em Cristo, né? Eles estão juntos há 44 anos, têm 2 filhos no céu, têm 4 netas, um bisneto, são fundadores da comunidade Unidos em Cristo, como eu disse, que recebeu recentemente o reconhecimento canônico. A comunidade tem um carisma de restauração e uma pedagogia que é o rematerapia. Eles são psicólogos clínicos, psicólogos peritos do Tribunal Eclesiástico de São Paulo e de Osasco. Este ano, a Eneida, inclusive, lançou um livro. E eles estão aqui para trazer esse tema, né? Se você não conhece, vai ter oportunidade de conhecer. Para você que conhece, é um tema que não tem fim. Cada vez que eu os ouço falar, eu aprendo um pouquinho mais. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu queria ouvir de vocês, aí vocês escolham quem vai responder essa pergunta, é qual que é a origem, né, do estudo, a definição aí das características de cada temperamento? Conta aí. Então, temperamento, ele é um assunto bem recente, né? Hipócrates, bem recente, Hipócrates 460 antes de Cristo, ele curiosamente começou a desenvolver uma pesquisa e depois ele falece, e quem assume praticamente o lugar dele dentro desse assunto foi Galeno. E depois Galeno passou também, como todos nós vamos passar um dia, né? E a psicologia hoje desenvolve com base, na minha opinião, com base
esse tema dos temperamentos, dando alguns nomes, enxertando mais coisas e tudo mais, né? Então, é isso, a história bem rápida, falando assim, bem rápido, do temperamento seria isso, 460 a.C., com Hipócrates. E quais são os temperamentos que nós conhecemos, que, né, esses estudiosos lá da antiguidade trouxeram para a gente? Quais são os temperamentos que hoje se apresentam? Sim, os temperamentos, eles assim divididos, são 4 temperamentos. Esses temperamentos, os 4, são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo dos extrovertidos e o segundo grupo dos introvertidos. Então, no grupo dos extrovertidos, a gente tem o colérico e o sanguíneo. Gente, vocês podem, de repente, ficar aí assustados com esses nomes, mas é tudo nomenclatura grega, tá? Essa nomenclatura foi Hipócrates que colocou, né? Que depois aperfeiçoado lá por Galeno. Então, o que ocorre? O temperamento colérico, por exemplo, né? Que é o extrovertido, é aquele temperamento rápido, impetuoso, é aquele temperamento firme, decidido, e todos eles têm uma lista de qualidades e de debilidades. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dos elementos da natureza associado com o temperamento. Então, vamos lá com o sanguíneo. Elemento da natureza, fogo, né? Sanguíneo. Não, desculpe, é o colérico. Eu estava falando do colérico, pensei no sanguíneo, perdão. O temperamento colérico, elemento da natureza, fogo. Então, o que o fogo na qualidade faz? Aquece, faz uma boa comida para a gente se alimentar, né? E a gente pode tomar, assim, um banho quente, gostoso, com a água aquecida lá do fogo, através do fogo. E a partir disso, gente, nós vamos falar também da debilidade do fogo. O fogo carboniza, mata, destrói. O fogo apronta um monte de coisas, um monte de situações ruins. Mas, aí, fazendo analogia com o temperamento colérico, na qualidade é uma pessoa firme, uma pessoa decidida, uma pessoa que o grupo está na dúvida, ele chega lá e fala, não, é assim, vamos fazer desse jeito que vai dar certo, e dá. Na debilidade, o colérico, ele incendeia também. Por quê? Ele fala de um jeito, numa posição que dá a impressão que algumas vezes ele está bravo, né? Então, olha, pega isso daqui, leva para lá, você, pai, pum, pum. Então, é uma pessoa que delega. Aí, falar do outro temperamento extrovertido, agora sim, o sanguíneo. Elemento da natureza do sanguíneo, ar, né? Então, o que o ar, na sua qualidade, faz? Traz oxigênio, a gente vive, a gente refresca com o ar, né? Então, tá calor, liga lá o ventilador, o ar-condicionado, tal, e aquele ar gostoso. Mas, na debilidade, o ar provoca coisas terríveis, tufões e assim por diante. Então, ele destrói. E o temperamento sanguíneo na qualidade. Na qualidade, o temperamento sanguíneo é aquele temperamento que não tem tristeza para ele. Está todo mundo lá, meio assim, a pessoa de temperamento sanguíneo chega lá, gente, que cara é essa? Vamos lá, vamos ficar para cima, vamos, gente, vamos fazer, vamos acontecer, vamos lá. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. É claro que vai dar, gente, vamos. Sigam-me os bons, né? E aí ele vai fazendo a coisa acontecer. Agora, na debilidade, como eu disse,
o temperamento sanguíneo, ele está onde? Elemento ar. Uma hora ele está no norte, outra hora ele está no sul, outra hora ele está no leste, outra hora ele está no oeste. Uma hora ele quer tudo, outra hora ele não consegue carregar tudo aquilo que ele se predispôs. Na debilidade, a agenda do sanguíneo é mais ou menos 8, mais ou menos 9, mais ou menos 10, mais ou menos 11. No fim do dia, ele vê lá e fala, nossa, eu consegui fazer só o das 8 e o das 10. E o resto? A gente dá um jeito. Agora vamos falar nos temperamentos introvertidos, né? O melancólico, gente, o melancólico ele tem a analogia do elemento da natureza, terra. É uma pessoa muito enraizada, é uma pessoa muito, digamos assim, parada, uma pessoa que demora para tomar uma atitude, etc. e tal. Mais ou menos, na debilidade, o temperamento melancólico é aquele que fala, sei não, será que vai dar isso daqui, gente? Agora eu estou em dúvida, não sei se eu caso, se eu não caso, não sei se eu vou fazer o curso A ou o curso B. É uma pessoa que parece que está sempre na dúvida, né? Elemento da natureza, terra. Agora, o sanguíneo, desculpe, eu cismei com o sanguíneo, hein? O melancólico, na sua qualidade, ele é muito bacana, ele é muito legal. É a pessoa da poesia, é a pessoa que compõe, é a pessoa que é um artista plástico, é uma pessoa que tem assim uma intuição boa das coisas, né? Elemento da natureza, terra. Na qualidade, ele floresce, faz florescer, ele faz com que haja uma fecundidade. A gente joga lá uma sementinha, está tudo brotando daqui a pouco, graças à terra. Assim é o temperamento melancólico, né? E na debilidade do melancólico, gente, pensa num morro bem grande de terra. Ele desmorona, ele mata, ele fere. Então, essas são as condições. E falta um temperamento. Qual? O fleumático. O fleumático, gente, na qualidade, ele é assim, bem assertivo. Ele pensa, ele repensa, ele tripensa, ele quadripensa, mas ele toma atitude. E quando ele toma a atitude, está tomada. É aquilo, ponto. Ele não muda o trajeto no meio da estrada, tá? E na debilidade, é uma pessoa morosa, é uma pessoa lenta, é uma pessoa que passa, às vezes, até um ar de uma pessoa folgada, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não está aí com nada. E o elemento da natureza, qual é? Água. O elemento da natureza, água, na qualidade, refresca, mata a sede, a gente passeia de barco, a gente refresca, se diverte, toma um banho. Essa é a água na qualidade. E na debilidade, afoga. Assim é o temperamento fleumático na sua debilidade. Ele acaba meio que afogando determinadas situações. Então não tem temperamento bom nem ruim. Não existe temperamento bom e temperamento ruim. Porque é um grande problema que eu vejo assim no nosso meio, inclusive, essa coisa do rótulo, né? É colérico, é sanguíneo. Então não tem, né, gente? Não tem temperamento bom nem ruim. Todos os temperamentos têm as suas qualidades e debilidades, como o Luiz trouxe aqui, né? Agora, existem vícios e virtudes predominantes nesses temperamentos? A Eneida fala um pouquinho. Ótimo. Senão depois ela me dá uma bronca, ela fala, só você? Fala. Associando os temperamentos, que é um estudo da ciência, à espiritualidade, todo temperamento tem virtudes, né? Virtudes são atos bons, e todo temperamento tem vícios, atos maus.
o que eu entendo que faz a diferença, que fez a diferença nos personagens bíblicos, né? Investir nas virtudes de cada temperamento. Não existe temperamento bom ou temperamento ruim. Existe, a gente fala na comunidade assim, é muito comum se falar com temperamento controlado pelo Espírito. Não que eu vou corrigir essa fala, mas a gente diz temperamento controlado por mim e guiado pelo Espírito. Porque aí se torna uma responsabilidade minha controlar o meu temperamento. E aí guiado pelo Espírito. Então, eu acho que com as virtudes e os vícios, que são hábitos bons ou hábitos maus, eu faço uma pergunta para você ou para quem está me ouvindo. Qual é o temperamento de Nossa Senhora? Você já parou para pensar qual é o temperamento de Maria? Já parou para pensar? Alguém vai pensar fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico? Por que não dá para identificar o temperamento? Porque ela tem as virtudes dos 4. Então, quando você vai aprendendo as virtudes, quando você vai desenvolvendo e investindo nas virtudes, você aprende com o outro as virtudes do outro, né? Um colérico, São Paulo provavelmente um temperamento colérico, mas na conversão dele, ele mostra um temperamento com as virtudes dos 4, né? E assim a gente pode ver tantos personagens bíblicos que na debilidade, eu colocaria assim muito rápido, né? Pedro, na debilidade, me parece ser um temperamento sanguíneo, porque ele ia, ele voltava, ele ficou alegre, ele negou. Na conversão, de fato, do profundo ser de São Pedro, ele é um temperamento que coordenou ali todo o grupo, o primeiro grupo dos apóstolos, né? Depois de Cristo. Moisés, a gente associa com um temperamento melancólico, pela característica dele de ir para a montanha, de orar, mas um homem de uma liderança incrível. É muito comum associar liderança com colérico e sanguíneo. Nós temos Abraão, um grande líder, que provavelmente tem temperamento fleumático, não é? Então, eu acredito que o segredo é a graça de Deus acima de tudo, mas a nossa participação em investir nas qualidades do nosso e aprender com o outro. Maravilha. E, para finalizar aqui, é muita coisa para dizer, né? Mas nosso tempo está acabando. Hoje, Neida, quais são as áreas que mais investem nesse estudo? Ou Luiz? Digamos assim, por exemplo, as empresas, quando fazem algum tipo de treinamento, elas acabam também fazendo alguma condição de seleção. Porque eu quero dizer, na minha opinião pessoal, que se nós soubermos investir direitinho em cada temperamento, digamos assim, uma área de vendas é um tipo de temperamento, né? Não que algum não consiga, mas, por exemplo, o sanguíneo para vender ele é mais rápido. Ele adere muito mais rápido. Na minha opinião, o fleumático, ele é a pessoa lá do caixa da empresa, né? O melancólico é aquela pessoa que pensa pode ser lá um marketing de bastidores. E falta quem? O colérico. O colérico é aquele diretor da área comercial que faz o número acontecer. Então, todas as áreas têm uma condição especial de investir. Eu acrescento nas áreas de hoje que investem no temperamento e que precisam investir na área da educação. Quando um professor conhece elementos básicos do temperamento, ele conhece, ele ajuda ele a entender aquela criança, aquele adolescente que tem um tipo de comportamento que às vezes tem uma dificuldade de ir na lousa falar, né? Ou de ficar quieto na cadeira. E estou falando de temperamento, nem estou dizendo de um transtorno, de uma dificuldade assim. Nos esportes, como o Luiz falou, na profissão, né? N profissões. Então, hoje se investe muito. A gente vê muitos estudos com outros nomes, né? Então, fala características da personalidade, características de comportamento.
E posso finalizar, porque eu sei que o tempo já está terminando, visagismo. Não sou uma estudiosa disso, mas trabalho com a estética. E lendo a respeito, já fizemos um trabalho a respeito disso, o nosso biotipo, o nosso rosto está associado a cada temperamento. Então, quando alguém vai mexer no cabelo, vai mexer numa pintura, até sabendo qual é o seu temperamento, ou quem trabalha com a arte da estética, colabora para não desfigurar o temperamento base, o perfil base de cada temperamento, que nós nascemos com ele. Temperamento é genético, não muda. Então, precisamos ter controle sobre ele. É tudo isso. E mais um pouco, que não cabe em tão breve, né, bate-papo aqui. Se você deseja saber mais, né, acesse aí a comunidade, busque conhecimento a esse respeito, porque o mais importante disso tudo, gente, é a gente se conhecer, conhecer o outro, para que as nossas relações sejam cada vez mais coerentes, mais efetivas, mais amáveis. Conhecer o outro é fundamental. Conhecer minha filha, saber a importância, né, olhar para ela e dizer, coleriquinha, preciso aqui lapidar umas coisinhas, né? É fundamental. Então, fique aqui, no próximo bloco tem mais. Se você puder, manda uma mensagem para mais alguém, convida para assistir o programa com você, porque ainda não acabou. Ainda temos 2 blocos e eu espero você para a gente continuar nesse tema dos temperamentos, tá bem? Já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Estamos de volta agora, nós vamos ouvir, né, a história de pessoas que, impactadas aí por este conhecimento de si mesmo, pelo conhecimento dos outros, tiveram aí um impacto nas suas vidas. Estamos hoje nesse programa Jovens Sarados falando de temperamentos. O primeiro bloco, uma exposição a respeito das qualidades, das debilidades, das virtudes, dos vícios, e agora um testemunho prático, como é que essa coisa se dá na vida das pessoas. Para isso, eu quero chamar aqui comigo a Fernanda Rodrigues e a Soraya Bueno. Sejam muito bem-vindas, por favor, fiquem à vontade. E aí, como é que é essa história de se conhecer e de conhecer o outro? Como é que isso na vida de vocês, né? Quiser começar, Soraya, como isso se deu, né? Primeiro se apresente, óbvio, né? Mas como é que isso se deu na vida de vocês? Meu nome é Soraya, né? Eu sou mãe de 3 jovens e tenho 2 netas. E sou formada em psicologia, né? E fiz um bom tempo, fiz análise e tudo, mas assim, a beleza do temperamento que eu conheci através da Eneida e do Luiz na CUC é tão maravilhoso, tão simples assim, de se entender, e tão maravilhoso, tão transformador, né, que fez eu entender até que o meu temperamento é fleumático, né? Então, o temperamento fleumático, que é mais tranquilo, pensa mais para resolver ou para tomar uma atitude, né, me fez entender até porque da escolha da minha linha de trabalho, né, e da psicologia, que no caso é a psicanálise, né. Então, assim, porque combina comigo, né, o ouvir mais e demorar mais para responder também, né. Não responde correndo, né, se atropela os outros.
Então, eu sabendo disso, eu consegui aceitar até melhor o meu jeito de ser e de me relacionar com as pessoas. Na comunidade, ou mesmo na paróquia onde eu atuava, eu consigo entender, olhar o outro com o seu temperamento de forma simples, falar com ele, mostrar para ele o temperamento dele, porque está reagindo assim, e a gente consegue aplacar os desentendimentos, as desavenças, né? E consegue trabalhar bem. Na comunidade acontece a mesma coisa. Chega aquele temperamento, aquela pessoa que tem um temperamento colérico, que já chega botando fogo ali na cozinha, na capela e tal, e a gente, calma, calma, né? Aí fala, ai, Soraya, né? Você é muito devagar. E às vezes eu até irrito, né? Aquele que ela fala assim, às vezes você me irrita. Eu falo, você vai fazer o quê? Né? Então, mas assim, a gente consegue viver bem com isso, né? E assim, e eu vejo com meus filhos, né? Nossa, meu filho mais velho, que é um temperamento sanguíneo, tem a filhinha que é sanguínea também, mas ela é sanguínea, nossa, de subir nas paredes, né? E aí eu olho para ele e falo assim, filho, meu Deus, se alguém falasse para mim que você ia pagar nessa terra o que você fez para mim. Né? Nossa, ela é muito sanguínea, muito, muito mesmo, né? E ele era assim também, né? Como é genético mesmo, né? E a menorzinha dele é bem mais tranquila, bem mais calma. Ainda estamos só observando. E como eu sou muito observadora, eu consigo até detectar algumas características dos temperamentos, né? Isso é sensacional, né? Eu acho que esse olhar atento que o temperamento nos dá, não é? Você falou uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas falam, você me irrita, né? Na verdade, não. Você é quem se irrita com a minha tranquilidade. Então, a questão está com você, resolve aí. A bola é completamente sua, né? Porque não é o outro que me irrita, né? Sou eu que me irrito com aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Então, eu penso que quando uma coisa engancha em mim, é em mim que precisa ser tratada. E esse olhar de clareza, né? Dessa inteireza de dizer assim, sim, essa é a minha resposta. Eu caminho nesse processo mais pensativo, menos ativo do que você. E tá a beleza aí do estar junto, né? Eu acho que isso é importante. E aqui, Fernanda, como é que você vê? Eu sou Fernanda, faço parte da obra Jovens Sarados, faz 5 anos. E eu vejo isso também, né? Como que o nosso temperamento, ele nos dá um norte para lidar com as pessoas que estão à nossa volta, porque vai além da nossa casa, né? Vai no nosso trabalho, vai com as pessoas, a gente que vive em comunidade sabe o quanto é difícil, né? E eu acho que entender que o outro é diferente, Deus nos fez diferentes. A nossa digital é diferente, a minha é diferente, a da Cíntia é diferente, a da sua é diferente. Cada um tem um ponto positivo, né? Como a Eneida e o Luiz trouxeram, e também tem os seus pontos a melhorar. E eu acho que essa questão de conhecer o nosso temperamento nos ajuda nisso, né? A saber o que em nós pode ser alavancado e saber o que em nós precisa ter um certo equilíbrio, né? E eu acho que nas minhas relações, muito do que a Cíntia acabou de trazer, eu acho que o processo de autoconhecimento, de maturidade, né, do que a nossa história nos traz, o que a nossa espiritualidade nos traz, nos dá esse norte, né, para saber como lidar com o outro, né, e saber nos podar e ter esse meio termo. Perfeito. E tem um ponto que eu acho que é importante a gente abordar, é que o temperamento ele é algo basal, é um ímpeto, né? Então, até dentro da linha que eu trabalho, que é a logoterapia, o Viktor Frankl traz esse olhar tridimensional do ser, corpo, mente e espírito. E ele, enquanto judeu, ele traz o espírito naquela realidade do nous, né? Daquilo que é próprio do ser humano. Existem realidades que são próprias do ser humano. Você não vê no animal, você não vê, obviamente, num vegetal. E dentro daquilo que é propriamente humano está a liberdade. A liberdade de escolher responder ao ímpeto do temperamento
ou dar uma outra resposta a partir desse ímpeto. Porque o que às vezes eu vejo até na prática clínica é que, em dado momento da vida da pessoa, eu nem consigo falar a respeito de temperamento, porque senão aquilo vira uma muleta, não é? Então, aí eu descrevo, de repente, aí o temperamento, né, o meu temperamento colérico, essa coisa, né, incisiva. O colérico tem orgulho, né, o colérico na debilidade tem orgulho de ser grosso. Né? Eu posso falar de mim, né? Teve um tempo que isso mesmo, não, isso falta caridade, falta conversão, né? Então a gente consegue enxergar o temperamento até mesmo, né, na criação. Então você olha aquele cachorrinho golden, né? Que você fala, "Oi", e ele vem daquele jeito, é um sanguíneo. E o pincher? Não é? Você olha uma samambaia, aquela coisa, né, melancólica. Então, assim, até na criação a gente consegue perceber, porque essa é uma realidade mineral, é uma realidade basal. E o ser humano não pode ser definido por algo que é basal. Então, eu não posso usar isso como muleta, né? Vocês percebem isso, às vezes, no meio? Eu acho que muito disso que você trouxe, né, também traz a questão que o nosso temperamento, a nossa bondade, ela não pode ultrapassar a do outro, e nem a do outro a nossa. Então, isso também passa muito sobre o autoconhecimento e sobre a maturidade humana, né? Então, acho que é mais ou menos por esse lado. Porque a medida, né, da maturidade é a nossa configuração a Cristo. Né? Considerando que, né, como né, a Eneida sempre diz, né, qual que é o temperamento de Jesus, de Nossa Senhora? São todas as qualidades do temperamento, porque é aí que a gente tem que mirar, não é? Então, a nossa maturidade é essa configuração da minha pessoa à humanidade de Cristo, né? E, a partir disso, se perguntar, cabe essa resposta a esse meu ímpeto ou não? Não é? Então, de novo, o ímpeto ele está ali. Ele vai vir, independente se eu sou cristã há muito tempo, há menos tempo, ou se eu nem sou. O ímpeto vem. A minha resposta depende dessa área de liberdade que é propriamente humana. Né? É deixar o Espírito Santo agir nas nossas dificuldades, nas nossas qualidades, debilidades, para que a gente... Porque a nossa base pode até ser o temperamento, mas a nossa meta é Cristo. Então, o Espírito Santo, nesse caminho, ele vai nos moldando. Né? Eu acho que muito dessa questão também do temperamento que você trouxe de usar como muleta, né, é que as pessoas elas têm que entender que todo mundo tem, por essência, os 4 temperamentos e tem o predominante. Né? E também... nós, como cristãos, nós temos que pedir esta graça a Deus, né? Justamente para que nós possamos mesmo ser a imagem e semelhança de Cristo, porque Ele melhor do que ninguém, né, pode nos formar, nos lapidar, para que a gente possa conhecer o outro e lidar com o outro, né? Porque não é fácil, mas é possível. Sim, sim. E, acima de tudo, entendendo que a nossa resposta... Né, tem uma frase de Madre Teresa que eu acho sensacional, que ela fala, no final das contas, é entre eu e Deus. Não é? Então, se é entre eu e Deus, as minhas respostas, inclusive os meus ímpetos pessoais, entre eu e Deus. Impacta no outro, obviamente, impacta em mim mesma, mas, no fim, é entre eu e Deus. E esse processo da autolapidação a partir do outro... é incrível, porque Deus poderia ter nos dado um único temperamento, não é? Se eu for perguntar qual que é o bom temperamento, o temperamento bom é aquele que Deus te deu. Não é outro, é o teu. Às vezes, até na prática clínica, né, atendo muitas mulheres, principalmente, eu já ouvi, nossa, eu detesto o meu temperamento, né, porque eu queria ser mais assim ou mais assado. Não, você tem aí na totalidade do seu ser a potência para ser aquilo que Deus te chamou a ser. Não é? Então, diferente dos animais que nascem e são, nós precisamos, né, a partir da nossa vivência, do nosso crescimento, ir nos configurando a Cristo e nos tornarmos aquilo que nós nascemos. Isso é uma graça. Isso é uma graça. Então, a importância desse processo, minha gente, é exatamente a gente vivenciar a conversão
a partir da nossa humanidade, né? Então, eu me lembro que lá no passado, né, no meu processo inicial de conversão, como eu era dura, como realmente, assim, às vezes eu olho quem está no meu entorno até hoje e falo, como é que você me aguentou? Como é que você permaneceu aqui do meu lado até hoje? Né? Porque liberar, né, as nossas debilidades causa muito estrago. E, ao contrário, o quanto que a gente aprende se permitindo lapidar a parte do outro. Né? Como eu estava dizendo no início, talvez Deus né? Deus tudo pode, Ele poderia ter dado um único temperamento, Ele deu diferentes temperamentos exatamente para nos ajudar, né, para ser via de santificação, de crescimento, né, de maturidade a partir desse trato com a diferença. E quando a gente trata com o igual, com temperamento igual, aí você se vê no espelho, que é pior, né? Porque aí você vê a sua debilidade no rosto do outro. Então, sempre enxergar tudo isso como uma oportunidade, né, de ser melhor para Deus, para mim, né, para a comunidade, para aquele que me cerca. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Eu acho que também isso vai de uma permissão, né? Nós precisamos nos permitir ser moldados, lapidados a partir do outro, para o outro, para nós e para o outro. Nos abrir a graça, né? Abrir a graça de Deus, para que haja mudança, para que haja um melhor entendimento entre as pessoas, né? Para que haja alegria, né? Em servir, né? E a alegria está nesse bom entendimento, nessa boa convivência, né? Ser alegre, né? Como as irmãs servas da alegria, né? É servir na graça. Nossa Senhora, quando vai servir Isabel, vai ajudar Isabel, ela vai na alegria, né? Alegria de servir. Então, o bom entendimento entre nós nos torna pessoas melhores e mais alegres, né? Então, nos abrir a essa graça de Deus. Excelente. Então, fique aí, né, para sua meditação, para a nossa meditação. O que é que falta para caminhar na direção daquilo que Deus planejou para você? Qual é a parte que em você precisa ser ainda lapidado? O que é que hoje Deus te convoca nesta relação que você tem aí com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com aquele amigo mais próximo, mas que também tem grandes diferenças, né? Com a própria comunidade em que você está instalado, a paróquia. É um convite, né? O conhecimento dos temperamentos é um convite para a lapidação, para minha autolapidação, né? Ao invés de eu julgar e colocar rótulos, é assim porque tem esse ou aquele temperamento, não, está aqui, né? Tem uma frase de Santa Teresinha, né? Em que tem uma história, na verdade, em que uma irmãzinha sempre a perseguia, né? E aí, no trato com o Senhor, ela reclamou daquela irmãzinha, né? E aí Jesus responde para ela, não fosse ela, talvez você não chegasse ao céu. E diz que Santa Teresinha se aproximou tanto daquela irmã, que ao final da vida de Santa Teresinha, né, ali naquele momento da morte, a irmã afirmou, eu era a irmã que Teresa mais amava, não é? Então, para dizer que os santos entenderam, né? Aqueles que nos geram ali uma dificuldade, são o nosso caminho de santificação. Faça isso aí na sua casa. E não perca, no próximo bloco, nós vamos ter aqui um fechamento com perguntas e respostas, coisas que talvez ficaram aí no ar da explanação inicial da Eneida e do Luiz, e que a gente vai complementar no próximo bloco. Te espero lá. O Senhor de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quero te ver aqui.
Programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma, e hoje o tema temperamentos. No primeiro bloco, nós falamos sobre a diferença dos temperamentos, quais são, a história, as principais qualidades, as principais debilidades, mas é um tema infindável. Então, a gente abriu para perguntas. Continuo aqui com a Eneida e com o Luiz, para nos ajudar a compreender um pouco mais a esse respeito. Para mim, particularmente, saber sobre os temperamentos foi libertador. Quando eu entendi que aqueles estavam mais próximos, eu sou colérica, né? Então, que eles tinham uma visão diferente do mundo a meu respeito, diferente de mim, né? Uma visão do mundo diferente. Foi libertador saber que existe um outro olhar, existe realidades que eu não considerava, né? E isso, cada vez, né, que a gente vai aprendendo, vai nos levando para um conhecimento do outro mais profundo e melhorando os nossos temperamentos. Então, eu quero aqui ouvir, né? Temos perguntas por aqui. Vamos começar aqui? De seu nome, de onde você é? Meu nome é Luiz também, eu falo de Jaú. E a minha dúvida é com qual idade a gente consegue definir o temperamento de uma pessoa? A partir de qual idade? E aí? Qual idade? Temperamento é genético, Luiz. Então, nascemos com temperamento. É muito comum. Você tem irmãos? Sim, tenho. Quantos irmãos vocês são? Tenho 2. Então, 2 e às vezes uma família de 4 ou 5. O mesmo pai, a mesma mãe e os filhos são diferentes, não é isso? Como é genético, nós herdamos um pouco do pai, um pouco da mãe. Cada um de nós tem características dos 4 tipos de temperamento, mas predomina como 1 ou 2, né? Primeiro e segundo que domina. Então, a tua pergunta, quando a gente percebe, com que idade? Desde pequenininho, né? Se alguém for bem observador, o bebezinho você já dá para perceber se ele tem um jeito mais do fleumático, pelo choro, do colérico. É claro que é uma força de expressão, porque ninguém vai ficar analisando. Agora eu vou falar um dito popular. As pessoas falam assim, tem o gênio do pai, o gênio da mãe. Essa palavra gênio é que o dito popular é que as pessoas já caracterizam as crianças parecidas com o temperamento, né? Do pai, da mãe, do tio, né? Do avô, né? Pessoas da família. Muito obrigado. Que mais? Outra pergunta. Eu gostaria de saber como diferenciar para saber mesmo o meu temperamento, sendo que em público, por exemplo, tem um tipo de comportamento e com os afazeres diários é completamente diferente do que aquele temperamento indica. Que acontece? Existe aquela condição que eu sempre costumo dizer, como eu sou e como eu estou. Todas as pessoas, via de regra, têm os 4 temperamentos. Um pontua um pouco mais, um pouco menos e por aí segue. Só que tem aquele temperamento que predomina. Aquele temperamento que predomina, nascemos com ele e morremos com ele. Ele é genético e, por ser genético, não tem como mudar, né? Mudar a cor de pele, não dá, né? Mudar a cor de olho, não dá, só botando uma lente, aí é outra coisa. Por falar nisso, colocando uma lente, às vezes eu tenho, vamos dizer, um temperamento colérico, mas aquele ambiente me leva a não ter aquela atitude intempestiva do colérico. Então, eu tenho que ser mais brando, mais tranquilo, e quem olha vai dizer, o Luiz não é colérico, o Luiz ele é um sanguíneo. Ele é de um jeito e aqui ele é de outro. Então, em casa ele é de um jeito e aqui é de outro, etc. e tal. Mas o que predomina é sempre um temperamento. Então, assim, qual é o seu nome? Larissa. O comportamento é algo aprendido, né? E nós somos convidados a aprender a lidar com os temperamentos diferentes. E nada como uma comunidade, como um lugar de trabalho, em grupos a gente aprende o comportamento do outro, não é? A gente aprende com as virtudes do outro, ou não, né? Eu tenho um bom caso para contar. Minha melhor amiga,
membro, não vou dizer, né, para não expor a pessoa, mas membro dessa comunidade maravilhosa dos Jovens Sarados, sanguínea, né? E eu colérica. Então, eu penso que os sanguíneos me equilibram desde sempre, né? Me impelem a ser melhor, a ser mais lapidada. E lá atrás, antes da gente conhecer os temperamentos, havia muita... Minha amiga, desde os meus 17 anos, eu tenho 44, né? Então, você imagina, faz tempo, né? Ah, você sabe. E aí, eu me lembro, né, a obra tem 15 anos, ali por volta, então, de 14 anos atrás, a gente saiu da missão. Ela é enfermeira e ela passou um dia de plantão, 12 horas de plantão numa UTI neonatal. Daí... a gente ela saiu do trabalho, nos encontramos numa reunião, ela me deixa em casa, ela diz assim... eu estou com frio, acho que eu vou fazer uma sopa quando chegar em casa. Eu falei, vai. Você vai descascar a batata, vai descascar os legumes, vai cozinhar o macarrão e a carne e vai fazer a sua sopa. Ela, óbvio que não. E foi embora. Porque o sanguíneo fala com a intensidade do momento. O colérico pensa em tudo, né? Ela fala, nossa, às vezes você é chata, porque eu te convidei para ir num lugar, você está perguntando 150 mil coisas para tomar a decisão se você vai ou não. E aí, a partir do entendimento dos temperamentos, eu entendi que, inclusive, algumas realidades que nós enfrentávamos na amizade não tinha a ver com, nossa, quantas vezes ela marcou e não foi. Me esqueci, eu tinha um outro compromisso. E aí, para um colérico que 10 minutos antes do compromisso já está no lugar, imagina, é a morte, é imperdoável, né? E aí ela falava, não, mas olha, entenda nada. Então, assim, gerou muita discussão. Quando eu entendi, e aí teve uma situação bem interessante que teve um momento de dificuldade dela, né? E ali a gente estava junta nessa realidade. E aí, na madrugada, a gente se falou, oramos juntas por conta dessa condição específica. No outro dia, ela tinha, e aí eu já sabia dos temperamentos, né? No outro dia, ela tinha um dia inteiro ali de trabalho, né? E aí, na madrugada, ela disse, olha, quando eu sair do hospital, você me encontra lá na Nossa Senhora da Boa Morte para a gente adorar? Eu assim, sim, vai lá, né? Tá essa hora da manhã acordada, daqui a pouco vai sair para trabalhar, vai passar o dia na UTI neonatal e vai querer ir na Boa Morte adorar, não vai. Mas tá bom, sim, vamos, né? Porque eu precisava animá-la. E aí eu tinha um compromisso, que se eu fosse lá para adoração, eu não conseguiria ir nesse outro compromisso numa missão. Sabendo do temperamento dessa minha amada amiga, deu mais ou menos ali umas 5 horas, né, 2 horas antes do plantão terminar, eu liguei. E aí, você vai querer ir lá na Boa Morte? Não, estou muito cansada, eu vou direto para casa. Eu falei, ótimo, é o tempo que eu precisava para me arrumar e ir para o outro compromisso. Porque antes eu ficava sem os dois, né? E aí isso gerava uma ira dentro de mim enquanto colérica. Então, para dizer o quanto que é importante a gente entender os temperamentos dentro de casa, na comunidade, não para a gente rotular, né? Mas para que a gente possa melhor se relacionar. Isso é importantíssimo. Qual a outra pergunta que nós temos? Eu queria só dizer mais uma coisinha. É muito importante o autoconhecimento. Quem eu sou? Quem sou eu, né? E me fazem muito essa pergunta. Um casal de namorados, casados e tal... É bom que seja do mesmo temperamento. Vamos pensar numa coisa. 2 coléricos, como é que seria, né? Na tocar debilidade. o fogo na casa, né? Metia fogo na casa, né? 2 sanguíneos, 2 melancólicos, 2 fleumáticos, gente. Depois eu vou... Agora não. Depois a gente pensa. Vamos assistir aquela série... Se for na debilidade olha a do fleumática casal. aqui se doendo. Ó. Se for na debilidade do casal. Agora, eu cheguei a atender, gente, um casal, ela colérica e ele fleumático. Ela dizia assim, esse homem me atormenta, é uma lesma, gente, impressionante. E aí ele fala assim,
você que é muito acelerada. Não tem fim, né, Não Luiz? tem Se olhar fim. para a debilidade, não tem fim. Não tem. Mas aí eu disse para ele, gente, olha aqui a lista de qualidades do teu temperamento e do teu temperamento. O que dá para tirar aqui de bom? Aí eles olharam e falaram, é mesmo, né? Aí os dois chegaram à conclusão que precisariam treinar muito para reverter a debilidade em qualidade. E consegue? Consegue. Claro que consegue. E por aí vai, né? Excelente. Isso aí. Última pergunta. Temos aqui. Meu nome é Matheus. A pergunta é, para uma pessoa conseguir controlar o seu temperamento, podemos afirmar que tem a ver com a maturidade humana? Interessante, né? Imagina uma criança que o temperamento olha para essa parede, se não tivesse a tinta, se não tivesse cimento, o rústico é o temperamento. E depois vai sendo polido o que falaria do caráter, a personalidade, aquilo que aparece. A criança está no rústico. A criança temperamento colérico, ela quer agora. A criança temperamento sanguíneo vai fazer 500 coisas, vai espalhar os brinquedos. A criança temperamento melancólico é mais delicado que eu digo assim, minuciosa de guardar. Brinca e o sozinha por fleumático horas. guarda brinquedos e conserva eles. Agora, veja, na mesma casa vai ter a criança de mais de um temperamento. E o que vai entrar? É o clima da casa, né? Do pai e da mãe. Então, você se refere à maturidade. Quem está nos ouvindo provavelmente são pessoas adultas. Dificilmente vai ter uma criança de 3, 4 anos ouvindo este tema. Então, a maturidade exige de nós o equilíbrio dos temperamentos. A maturidade eu associo como uma pessoa madura, é a pessoa que, pelo autoconhecimento, nesse assunto do temperamento, né, que é vasto o assunto de autoconhecimento, ela identifica o próprio temperamento, investe nas qualidades e colabora para que o outro invista nas suas qualidades também. Então, a maturidade, eu entendo que é um dos pontos centrais para se trabalhar o temperamento. Excelente. E puxando esse gancho, eu trago aqui um pensamento de Santa Catarina de Sena. Ela diz assim, o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este, nunca abandonar o autoconhecimento. É para sempre. Para sempre eu vou encontrar debilidades, para sempre eu vou também identificar qualidades, né, dentro da minha existência a partir das minhas relações. Então, é para todo sempre, inclusive para me relacionar com Deus. É isso, né? Obrigada, minha gente. Esse foi o programa sobre temperamentos. Eu agradeço você que ficou conosco até agora. Obrigada aí. Compartilha. Se você perdeu os anteriores dessa série, tá lá, né, na internet para você acessar. Convida mais pessoas, manda os links, porque, sem dúvida, esse tipo de conhecimento é fundamental para que eu e você caminhemos naquilo que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Tá bem? Obrigada, beijo grande e até o próximo programa, se Deus quiser.